Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que deve ser nomeado. Eu nem preciso falar muito dele porque já dispensa apresentações. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje vamos falar deste autor aqui, que trouxe para nós um dos livros mais maravilhosos da ficção. Afinal, Humberto Eco nos entregou um dos melhores romances policiais da literatura contemporânea. É O Nome da Rosa. Esse livro sozinho já dispensa apresentações, mas eu resolvi trazer uma resenha desse livro hoje, depois de 2 anos de lido e um projeto de leitura de 7 meses, porque esse livro, gente, ele meio que foi um divisor de águas, não só para mim, mas acho que para muitos leitores que já tiveram contato com esse livro, e ele representa um marco na literatura, principalmente porque ele traz temáticas e uma forma de escrita que é única e exclusiva desse livro. Eu acho que nenhum outro autor conseguiu replicar a forma como Humberto Eco escreveu esse livro, fora que ele traz assuntos que são meio que um incômodo pra gente, nos tiram da zona de conforto. Esse livro até hoje ele divide opiniões, porque ele trata de assuntos como dogmas religiosos, religiosidade e práticas sociais relacionadas à religião, que muitas vezes entram em conflito com aquilo que nós pensamos. Ele, inclusive, ele tem uma fórmula de escrita que é única, gente. Ele se passa num ambiente monástico. Ele é um romance que tem muitas fórmulas intricadas, tem também trechos e às vezes até capítulos, a maior parte deles escritos todos em latim, e traz também um personagem que é muito carismático, que é o nosso Sherlock Holmes da Idade Média, que é o Guilherme de Baskerville. E eu vou falar aqui do autor desse livro, porque Humberto Eco, ele foi um dos autores que eu acho que mais realmente nos marcou em termos de escrita. Ele nasceu em 1932 e morreu em 2016, depois de 84 anos de idade. Já faz 10 anos que ele morreu já, e deixou esse legado para nós. Mas ele também escreveu muitas obras de não ficção, inclusive ele contribuiu muito para o meio acadêmico. Ele foi professor de várias universidades, a Universidade da Bolonha sendo uma das mais importantes, e ele contribuiu com várias áreas da linguística, da filosofia, também da retórica e principalmente da semiótica, que é uma das áreas do conhecimento e mais a gente vai ver aqui nesse romance. Ele também contribuiu muito para o meio acadêmico, com livros como esse aqui, por exemplo, Como se faz uma tese, que é também dele, e o livro Como se faz uma tese em ciências humanas, que não tem tradução aqui do Brasil, e pelo menos a última vez que eu vi na Amazon, ele custava em torno de R$400, ou seja, não tem aqui no Brasil esse livro circulando ainda. Eu espero poder ver esse livro também aqui no Brasil, porque ele também foi uma ótima contribuição do Humberto Eco para a área das humanidades. E esses livros, eles são basilares, inclusive, para quem está fazendo trabalhos acadêmicos, escrevendo artigos. Esse aqui, então, quando eu adquiri, eu estava começando a escrever a minha dissertação, e de várias formas ele foi basilar para toda a minha pesquisa, e redefiniu até a forma como eu escrevo trabalhos acadêmicos hoje. E eu vou falar também um pouquinho do enredo desse livro, porque esse é um dos enredos mais interessantes, principalmente porque ele foi construído no meio da Idade Média. E esse exemplar também, ele traz materiais de avaliação pré-leitura e pós-leitura que nos fazem entender mais ou menos quando esse romance foi escrito. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui o ano em que ele foi realmente publicado. O copyright desse livro tá aqui, gente. Ele foi publicado em 1980. Então já tem o quê? 46 anos de publicação desse livro. Mas ele é relevante até hoje, justamente por causa dos assuntos que ele traz. E vamos voltar aqui pro enredo, porque a gente se depara com 2 personagens. O nosso Sherlock Holmes da Idade Média, o Guilherme de Baskerville, que é enviado para um monastério nos Alpes italianos para investigar uma situação que está ocorrendo lá, junto com o seu assistente, o ainda noviço Adson de Mel, que é quem conta a história para nós, já que as coisas são contadas da ótica do Adson, que presencia todos os acontecimentos, inclusive todos os seus momentos de interação, não só com o Guilherme, mas com os outros monges da abadia. E nesse período que eles vão passar em torno de uma semana, 7 dias e 7 noites, eles investigam um crime que vem acontecendo, vários crimes na verdade, porque um corpo é descoberto por dia, sendo que o primeiro corpo até engana as pessoas, porque ele parece um suicídio. E na verdade é um homicídio muito bem elaborado, sendo que a marca de cada um desses corpos que aparecem é referente a uma das pragas do Apocalipse, que é a assinatura desse assassino, sendo que são 7 dias, 7 noites e 7 corpos, incluindo do próprio assassino, que no final acaba se matando. Uma curiosidade que eu acho muito legal de mencionar aqui, que eu mencionaria lá atrás, mas que é legal mencionar, é a questão da biblioteca desse monastério, como ela aparece,
porque era uma biblioteca que foi dada ali, foi construída com o objetivo, inclusive, de impedir o acesso ao conhecimento. Os monges que trabalhavam ali naquela biblioteca, inclusive, tinham que pedir permissão para o bibliotecário, que é quem comandava ali a biblioteca, e, por consequência, pedir autorização para o abade. Olha a situação dos monges copistas, que precisavam traduzir os livros para a língua vernácula daquele monastério. Eles precisavam pedir permissão para poder usar aquilo que serviria para o seu trabalho. E nesses 7 dias que eles passavam ali, eles não apenas observavam o ambiente ali do monastério, eles tinham contato com outras situações e visões diferenciadas, afinal os monges que estavam ali, porque era uma ordem de monges beneditinos, mas eles não tinham contato apenas com pessoas beneditinas, eles tinham contato também com pessoas de outras ordens, outros monastérios, de outras vertentes, inclusive. Há muitos debates nesse livro aqui, debates inclusive eclesiásticos, filosóficos. É uma obra que tira a gente da zona de conforto por ter várias visões, inclusive sobre a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, que entram em contato com aquilo que nós, enquanto cristãos, pensamos, já que enquanto professantes de uma fé, a gente tem uma visão diferenciada da pessoa de Jesus Cristo, e aqui eles têm uma visão diferenciada. Vale lembrar que nesse contexto aqui, em que Humberto Eco escreveu esse livro, a Igreja Católica era detentora de todo o conhecimento produzido e disseminado, sendo que apenas os padres, monges e o alto clero é quem tinham acesso a esse conhecimento. E eu vou já falar isso daqui a pouco, mas já muito perto do desfecho desse livro, temos um Addison que já é mostrado para nós já na maturidade. É ele bem velho já, que nos conta tudo o que aconteceu nesse monastério, inclusive algumas situações com as quais ele se deparou que ele não estava pronto e talvez nunca estivesse, e algumas que inclusive colocaram em xeque a sua vocação como futuro frade, porque ele se viu diante de decisões que ele precisou tomar e algumas fraquezas que ele mesmo admite com o tempo, aos quais ele recebeu, mas ele, como todo ser humano, ele mesmo disse que ele tem falhas, ele é ser humano, e ele também mostrou como a gente precisa reagir diante de opiniões contrárias às nossas. Em alguns momentos eu pensei em abandonar esse livro, justamente porque em alguns momentos, especialmente na parte dedicada ao 5º dia, quarto não, aqui, o 5º dia, porque nessa parte, nessa parte denominada o 5º dia, essa parte aqui foi uma das leituras mais desafiadoras, porque nessa parte aqui praticamente tudo é relacionado a dogmas cristãos e a visão que eles têm da pobreza de Jesus, principalmente, está até aqui, começa logo o primeiro capítulo, prima, começa por esse assunto, e é uma parte da leitura que é bem desafiadora para quem vai enfrentar esse livro, porque realmente é um desafio. Esse livro é maravilhoso, gente, ele é muito bem construído. Humberto Eco deixou esse presente para nós leitores, mas ele é um presente que também divide opiniões até hoje, e muita gente é afugentada por esse livro, porque olha só, ele não é pequenininho, é um calhamaço de quase 580 páginas, 572 se a gente contar só o romance, mas também tem prefácio, pós-fácio. Daqui até eu vou mostrar um pouquinho para vocês o sumário desse livro. Ele é muito bem dividido e tem várias partes aqui. Eu dividi a minha leitura a partir desse sumário, que é bem grandinho, e tem notas de revisão, notas de rodapé, notas do tradutor. Essa edição aqui da editora Record é muito bonita e é também uma edição muito completa para quem vai ler, para quem vai estudar. E vou deixar a capa aí de uma outra edição que eles relançaram, que é muito bonita, e tem mais material bibliológico aí para quem vai estudar essa obra. E essa obra, inclusive, ela é muito importante para quem vai estudar literatura, para quem vai estudar também ciências da informação e para quem vai estudar outras áreas ligadas à humanidade, como biblioteconomia, filosofia e várias outras áreas ligadas à humanidade. Esse livro aqui, ele é uma experiência única para quem lê, porque é um excelente romance de detetive, é um romance que faz a gente também ser muito instigada, porque o Sr. Arthur Conan Doyle não é o único que sabe mostrar detetives da ficção. Humberto Eco trouxe um detetive investigativo muito bom que estimula a gente a ler esse livro, mas ele também é um livro desafiador, porque ele traz também temáticas muito importantes pra gente, enquanto leitores e enquanto pessoas que são capazes de refletir, porque ele fala sobre religiosidade, práticas religiosas, práticas dogmáticas. Engraçado que ele mostra uma visão do catolicismo aqui que eu falo por mim e por muitos leitores da minha geração que já tiveram contato com uma outra vertente do catolicismo, que é a renovação carismática. Eu já cresci dentro dessa vertente do catolicismo, que eu achei muito bom, inclusive, porque foi uma forma de praticar o catolicismo que é muito diferente. A gente tem contato mais com a vivência religiosa nessa vertente. E aqui
aqui a gente tem uma forma de encarar o catolicismo que até entra em choque muitas vezes com o que a gente pensa sobre a religiosidade. Ele é um livro desafiador, mas é um livro muito bom, gente, maravilhoso. E eu vou falar desse livro agora dentro de uma perspectiva que eu aprendi recentemente, que é dentro da sociedade do conhecimento e da informação, porque esse livro ele mostrou para mim, e acho que mostra também para muitos leitores que estudam esse livro principalmente, como o conhecimento adquirido era tratado e como ele é tratado hoje. A gente vê uma diferença enorme, porque o conhecimento dentro dessa biblioteca monástica, ele é entesourado de uma forma que não chegava a todos. Era muito fácil entesourar esse conhecimento quando quando a população, quase na sua totalidade, é iletrada e analfabeta. E os monges que trabalhavam dentro desses monastérios, onde o conhecimento era produzido, porque há produção do conhecimento, há conhecimento científico na Idade Média, mas esse conhecimento científico, da forma como ele era disseminado, ainda era muito limitado. Então, mesmo os monges que produziam esse conhecimento, eles tinham seu acesso ao conhecimento muito limitado, porque eles enfrentavam barreiras, inclusive físicas. Eles precisavam ter permissão de cima para poder acessar os materiais que eles precisavam para poder produzir esse conhecimento. E isso é muito bizarro a gente pensar em como o conhecimento produzido ele era tão cerceado e tão limitado. E hoje nós já temos uma situação diferente, que é a infodemia, que já é o excesso de informação, só que esse excesso de informação já vem sem um filtro muito claro. A gente tem muito mais informação, muito mais acesso a ela, inclusive por esse meio aqui a gente tem acesso à informação, no entanto a gente já não tem um filtro tão claro. Então tudo é informação, mas na verdade nem tudo é informação. A gente precisa ter autonomia para poder separar aquilo que é válido, aquilo que realmente vai nos informar e aquilo que pode ser descartado. A autonomia informacional, inclusive, é uma coisa que é muito discutida aqui. A gente pensa que não, mas esse é um dos assuntos que é mais discutido aqui no Nome da Rosa, porque a gente vê que para poder atuar e produzir conhecimento dentro dos monastérios, falta uma coisa aos monges que é vital, que é a autonomia para definir aquilo que é importante na produção do conhecimento e aquilo que não é importante e pode ser descartado. E uma figura que eu acho que eu vou destacar aqui, que é a figura que mais embasa aqui a minha tese sobre a autonomia informacional, é o Jorge de Burgos, porque ele é um dos personagens que mais cerceia, que mais impede esse acesso ao conhecimento, pelos seus argumentos e pela forma como ele acha que o conhecimento chegando a nós vai nos tornar menos tementes a Deus. E isso não é verdade. Isso não é verdade até pela forma como nós vivemos a religiosidade hoje. 2 marcos que eu posso citar aqui, que já aconteceram, acho que depois desse contexto aqui que o Humberto Eco nos apresenta, mas que já trazem um diferencial para a nossa vida, são a Prensa de Gutenberg e a própria tradução da Bíblia pelo Martinho Lutero, que nos deram essa autonomia de saber o que a palavra de Deus quer dizer para nós hoje. E aquilo que o Jorge de Burgos temia não aconteceu, porque na verdade nós temos mais acesso à Bíblia, nós podemos lê-la e tirar nossas próprias conclusões. O argumento que o Jorge de Burgos usa para impedir as pessoas de terem acesso ao livro sobre o riso, que é uma das coisas que mais faz parte da nossa vida, um dos argumentos que eu acho que hoje é mais raso, pelo menos eu tenho essa opinião. Para ele, era um argumento extremamente forte num contexto em que a maioria da população, se não toda, fora dos monastérios, é iletrada e apenas o alto clero tinha acesso ao conhecimento. Naquele contexto ali, o argumento do Jorge de Burgos é extremamente válido, porque por esse argumento, ele define quem é que vai ter acesso ao conhecimento, quem não vai, e se esse conhecimento é válido ou não. E eu acho que hoje esse argumento dele não se sustenta, porque o que ele diz não condiz com a realidade, porque cada pessoa tem autonomia para definir como vai ser praticada a sua religiosidade e como ela não vai ser praticada. Eu acho que tem mais a ver com discernimento e temor de verdade do que realmente ter acesso ao conhecimento, porque a pessoa que tem acesso ao conhecimento, ela não é menos religiosa nem menos temente. O que vai definir se é isso ou não é a visão que ela tem da religiosidade. Talvez hoje sejamos mais religiosos do que na época de Jorge de Burgos, porque hoje nós temos acesso ao que molda a nossa religiosidade. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu acho que depois de A Menina que Roubava Livros é um dos livros que eu mais vou panfletar, porque eu passei 7 meses com ele. No ano que eu comprei ele, em 2022, eu não li logo de imediato, e nem no ano seguinte. Só em 2024 que eu peguei esse livro aqui, para ler num projeto de 7 meses. Mas cada mês que eu passei com ele foi maravilhoso. Eu vou deixar aí a playlist dos vídeos dando esses feedbacks curtos sobre esse livro, mas foram feedbacks que para mim foram muito valiosos. Eu acho que esse livro aqui, ele mudou a minha forma de ver o acesso ao conhecimento, mas também mudou a minha forma de ver opiniões contrárias à minha. Eu
acho que eu aprendi a entender que determinados assuntos a gente precisa ter contato, até pra gente aprender a argumentar melhor. E o acesso ao conhecimento muda tudo. E eu vou ficando realmente por aqui, espero que vocês tenham gostado muito. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever e ativar o sininho, que é pra não perder nenhuma novidade do canal. E se você não é meu seguidor ainda lá no Instagram, eu vou deixar o @ aí na tela, porque tem muito conteúdo sobre esse livro lá também. Pode acessar à vontade. E depois digo aqui se vocês já leram, se vocês não leram, se pretendem ler, e o que vocês acharam dessa narrativa. Esse ano faz 10 anos que o autor morreu, mas ele deixou esse livro aqui como um legado para nós, para que possamos entender melhor todos os assuntos que ele traz aqui pra gente. Obrigada por você assistir até aqui, e até o próximo vídeo, gente. Tchau!